Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 23 de outubro, 30º domingo do Tempo Comum. O ano litúrgico já está aí, chegando ao seu final, e nós vamos hoje meditar essa palavra que Deus tem para nós. Mas antes, eu quero te convidar a fazer a tua inscrição, a deixar o teu like e a compartilhar esse nosso conteúdo, de modo que mais pessoas possam ter contato com essa meditação da Palavra de Deus. Estamos na campanha rumo aos 10.000 inscritos. E agora vamos tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos apresenta Jesus, que fala e apresenta a Deus como sendo o justo. E o justo que justifica o pecador. Quem são os pecadores? Eu e você. Somos nós. Aqueles que, ainda que tenham sido batizados, têm a sua liberdade intacta. Não foi ferida a nossa liberdade por Deus, nós podemos escolher fazer a sua vontade ou fazer a nossa. E por isso, tantas vezes, por Deus respeitar a nossa liberdade, nós seguimos trilhando o caminho do erro. Mas que bom, irmãos e irmãs, que o Senhor está aí, disposto a nos perdoar. O Senhor está aí, propenso a derramar sua misericórdia sobre nós. Basta que nós queiramos. E justamente é isso que nós vemos nessa liturgia da palavra. Nós vemos um fariseu e vemos um publicano. Um homem da lei, um homem de Deus e um pecador público, que tinha fé. Ambos eram homens de fé. Um vivia os preceitos da lei mosaica, o outro era funcionário romano e, segundo o povo de Israel, era um traidor, era um impuro. Mas, meus irmãos e irmãs, o templo estava aberto para todos. Jesus, ao morrer na cruz, ao ser ferido no seu lado pela lança do soldado, ao ter seu coração transpassado por essa lança, deixou que se abrisse no seu peito uma porta para que nós, os pecadores, pudéssemos chegar ao coração misericordioso do nosso Pai. A esse coração todos nós temos acesso, santos e pecadores. Até porque, irmãos e irmãs, se todos nós estivéssemos no nosso estado original de santidade, naquele estado em que Adão e Eva viviam no paraíso antes do pecado original, nós não necessitaríamos do sacrifício redentor de Cristo. Cristo veio para reunir os pecadores, para dar a eles o dom da conversão e da fé e para levá-los consigo para a eternidade. Ali estavam os 2 homens diante do templo de Deus. O fariseu, cheio de espiritualidade, cheio de fé, cheio de belas vestes, o fariseu conhecedor da lei, detentor de muitas outras sabedorias, batia no peito e se orgulhava por ser um homem bom, por não ser como aquele pecador que estava ali ao seu lado. Ele jejuava, rezava, obedecia estritamente à lei. Já o outro tinha fé, batia no peito e se reconhecia pecador. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós nos achamos superiores aos demais? Quantas vezes nós vemos o fulano, o ciclano, a comunidade A, a comunidade B, a paróquia do vizinho, os movimentos, as pastorais, e queremos dizer para os outros com as nossas atitudes e, infelizmente, muitas vezes com as nossas palavras,
que o nosso movimento, que a nossa paróquia, que a missa que nós celebramos, o canto que nós organizamos, as leituras que fazemos, o estudo da palavra e da doutrina que nós ao longo dos anos fomos tendo diante dos nossos olhos a possibilidade de buscar e compreender mais, nós usamos isso para nos fazermos melhores que os outros. E aí eu pergunto, será que quem tanto estuda, quem tanto reza, quem tanto se sacrifica, quem tanto conhece a lei, quem tanto perscruta a Sagrada Escritura, faz tudo isso de coração e alma sinceros? Porque, irmão e irmã, eu posso conhecer perfeitamente toda a doutrina, mas meu coração pode estar muito longe dela. Não adianta rezar um rosário inteiro durante um dia se a minha língua profere um rosário inteiro de ofensas e calúnias contra o meu irmão. Não adianta conhecer a doutrina da igreja, saber estudar a filosofia e a teologia, saber argumentar as coisas todas, não adianta saber latim, hebraico, grego, se eu não sou capaz de partilhar com o outro aquilo que Deus faz no meu coração, se eu quero me julgar acima. Nós estamos vivendo uma onda assim. Graças a Deus que as pessoas estão buscando o estudo e a compreensão da palavra, mas irmãos e irmãs, compreender a palavra, compreender a doutrina, para que eu possa bater no peito e dizer eu sou melhor que vocês que não conhecem, essa atitude é reprovada pelo Senhor no Evangelho de hoje. É reprovada. A primeira leitura do livro do Eclesiástico é claríssima, o Senhor é imparcial no julgamento. Imparcial. Nós não podemos comprar a Deus com as nossas muitas orações, com o nosso muito conhecimento, com os muitos sacrifícios que fazemos, com os títulos acadêmicos, com os cursos que saímos dando aí Brasil afora, nas nossas paróquias. Nós não podemos comprar a Deus com nada disso. Deus é imparcial na hora do julgamento. E se eu, apesar de ter todo o conhecimento, de rezar muito, de estar sempre na igreja, não for humilde para reconhecer que a justiça que interessa é a justiça de Deus, eu não serei justificado e não entrarei no reino dos céus. Por isso o Senhor nos adverte que nós devemos ter um coração manso e humilde, um coração capaz de acolher não somente as próprias misérias diante e reconhecer, claro, diante da bondade e da misericórdia de Deus, mas reconhecer também a bondade, a misericórdia, a graça de Deus que age na vida do outro. Jesus não morreu só para mim, Jesus morreu por todos aqueles que com fé, humildade, se aproximam do seu divino e majestoso coração, se reconhecem pecadores e dizem: Senhor, perdoa-me, aqui estou. Essa foi a atitude que justificou o publicano, o pecador público, naquela parábola que Jesus nos conta no Evangelho de hoje. Foi justamente isso, o reconhecimento da sua falta, o reconhecimento do seu pecado. Nossa, com toda sinceridade, irmãos e irmãs, às vezes dá nojo, essa é a palavra correta para definir a atitude de alguns cristãos católicos. Cristãos católicos que querem quase que fundar uma igreja à parte, acham que tudo que os demais fazem não serve, não vai levar ao céu e não vai salvar. Quanta gente humilde, simples, que nunca estudou um livro de teologia, está no céu e esses intelectuais ficarão de fora. Padre, o senhor está condenando o intelectualismo e exaltando a ignorância? Pelo contrário. Nós temos que saber dar razões da nossa fé, já dizia Bento XVI. Nós temos que conhecer a nossa fé, mas o conhecimento não pode nos fazer soberbos e arrogantes e não pode querer fazer de nós melhores que os outros, porque nós não somos pecadores, farinha do mesmo saco. Do mesmo modo, a ignorância das coisas de Deus também é um pecado, porque quanto mais eu conheço a verdade, mais eu me aproximo de Deus, mas a verdade que eu conheço não pode me fazer querer ser superior aos demais. A segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos justamente essa humildade presente em Paulo.
um homem de uma capacidade intelectual vastíssima, de uma fé sólida, mas um homem que se reconhece apenas um instrumento da graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o convite que eu te faço hoje, o convite que eu me faço também, é de nós suplicarmos ao Senhor a graça de termos um coração manso e humilde. Um coração que sim quer conhecer a verdade, um coração que sim quer dar passos significativos na sua entrega ao amor de Deus, mas um coração que entenda o autor de tudo é o Senhor, tanto na minha quanto na vida do outro. Eu não sou responsável por nada na minha vida de fé. Deus, com o meu sim, é quem me preenche, é quem me enche, é quem me torna pleno da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Ele me faz enxergar a verdade e Ele mesmo disse: a verdade vos libertará. Ora, peçamos a Jesus que essa verdade do Evangelho nos liberte de quem? De nós mesmos, dos nossos pecados, da nossa soberba, da nossa vaidade, da nossa arrogância. Que Deus nos dê a graça de batermos no nosso peito e nos reconhecermos pecadores, verdadeiros pecadores, autênticos, cristãos a caminho do reino dos céus. Deus te abençoe e até amanhã.